A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Vamos meditar aqui em Provérbios 16 e o verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Vamos meditar aqui nestes versos em que o Senhor tem falado poderosamente conosco através da sua santa palavra. Aqui em Provérbios 16, a partir do verso 1, vemos aqui a soberania do Senhor. Vemos aqui Deus acima de todo pensamento. Deus acima de todas as coisas. Vemos aqui que não podemos fazer nada, nada sem a orientação, a direção de Deus, sem a resposta do Senhor. A soberania do Senhor. Nestes versos vemos o comando do Senhor. Vemos aqui a relação entre a decisão do homem e o controle de Deus sobre eventos e situações. Então vemos aqui a relação entre a decisão do homem e o controle de Deus. O homem pode decidir, pode fazer planos, pode ter ideias, pode bolar pensamentos, pode fazer tudo que ele pensa que é o certo, que é o correto. Mas a resposta, ela vem de Deus. Então, tem uma relação muito grande entre a decisão do homem e o controle de Deus sobre eventos e situações nas nossas vidas. O homem, ele faz plano, ele age da forma que deseja, mas no final de tudo é decidido por Deus. Então o homem pode planejar, pode agir, pode fazer o que ele acha que é o certo, mas a decisão final, ela vem do Senhor. É como uma viagem. Você pode comprar uma passagem, você pode arrumar as malas, você pode organizar tudo, mas se você vai viajar ou não, é Deus que vai decidir. Porque muitas das vezes vemos vários testemunhos de pessoas que às vezes preparam uma viagem e no final aquela viagem não dá certa. E logo sabe-se a notícia que algo aconteceu. E aí entra o livramento de Deus. Então, por que a decisão tem que ser do Senhor? Porque Ele é que sabe. Ele é que conhece o futuro. Ele sabe de todas as coisas. E muitas das vezes, quando planejamos algo e aquilo que planejamos não dá certo, ficamos muito tristes, ficamos frustrados, ficamos decepcionados. Mas às vezes é só um livramento, porque Deus, ele conhece o futuro. Deus, ele conhece tudo, coisas que para nós é oculto, mas estão patentes e nuas diante dos olhos de Deus. Então, se muitas vezes você age ou faz plano com alguma coisa, em alguma situação, em algum episódio, evento que não dá certo, não reclame, não murmure. Fala, Senhor, a sua vontade é que prevaleça. A sua vontade é que prevalece e ao Senhor é quem decide. Muitas vezes temos um costume de dizer assim:
Alguém nos pergunta, amanhã você vai fazer tal coisa? Aí a gente fala assim, se Deus quiser, vou. E às vezes fala até por falar. Mas aí quando aquilo que você falou que ia fazer não dá certo, aí você fica triste. Mas você não disse que se Deus quiser, você vai? Então, se você não for, é porque Deus não quis, né? E às vezes nós falamos muito isso. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí, de repente, aquilo não dá certo, aquilo não acontece. Aí você fica frustrado, fica decepcionado. Mas você falou, se Deus quiser. Então, se não deu certo, se não foi porque Deus não quis. Porque Deus não quis, Deus não permitiu. E se Ele não permitiu, é propósito dele. É porque tudo é Ele que sabe, é soberania dele. Né? Então, vamos confiar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Porque você pode fazer os seus planos, mas no final tudo é decidido por Deus. Muitas das vezes o homem, ele propõe a sua vontade para Deus. Né? Às vezes você chega e fala, Deus, olha, eu tenho vontade de ter um carro, de ter uma casa, tenho vontade de fazer uma viagem, eu tenho uma vontade de ir em algum lugar. Você propõe a sua vontade para Deus. Agora, o realizar ou não pertence a Ele, pertence a Deus. Então, Ele é quem vai realizar ou não. Agora, não fique perguntando por que que eu não viajei, por que que eu não consegui a casa, por que que eu não consegui o carro. Não fique indagando, porque Ele é soberano, Ele não tem que dar satisfação nenhuma. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Então, a soberania de Deus, ela renova a confiança. E ela nos encoraja a consagrar tudo o que fazemos ao Senhor. Então, se você sabe que Ele é soberano, o que você tem que fazer? Só confiar. Só confiar. E quando você confia, você fica encorajado. E quando você fica encorajado, você entrega tudo, que quer dizer, você consagra. Consagrar e entregar. Aí você consagra tudo. O que você quer fazer, o que você deseja fazer, você consagra, você entrega tudo ao Senhor. Temos em nós o necessário para criar planos, mas não o efetuar nem o realizar. Então, você tem o necessário para criar planos, projetos, pensamentos, mas o efetuar e o realizar, ele não pertence a nós. Porque você só vai realizar e efetuar se Deus falar pode, se Deus falar acontece. Se ele não falar, não vai realizar nem efetuar. Então quer dizer que não está no nosso domínio, não está no nosso controle o efetuar e realizar. Porque se Deus não autorizar, nada acontece. Isso tem que vir do Senhor. Este texto de Provérbios 16, a partir do verso 1, é também paralelo a Filipenses 2, verso 13, se você ler lá. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Lá em Filipenses está dizendo. Então, Deus é que opera em vós. O quê? O querer. Que querer? O querer que vocês estão querendo. Então, é Ele que opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, por isso que devemos, como diz aqui, consagrar, entregar tudo ao Senhor, porque é Ele que vai operar, é Ele que vai conceder o efetuar, o realizar, é Ele que vai conceder, segundo o que? A sua boa vontade.
E a vontade de Deus é a vontade de Deus que opera através de nós o realizar das boas obras. Então, é a vontade de Deus. Por isso que somente se for da vontade do Senhor. Se é a vontade de Deus, Ele opera. Ele opera e as boas obras são realizadas. Não é na nossa força ou capacidade, mas é a partir da vontade de Deus. É a partir da vontade de Deus. Salomão, ele complementa esse pensamento no verso 9, que diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que profundo. O Senhor é quem dirige os passos. Você planeja o caminho, mas os passos, quem dirige é o Senhor. Deus, ele nos deu a capacidade de pensar em algo, de criar algo novo, de mudar algo na vida. Então, ele nos deu essa capacidade de pensar, de criar algo novo e de mudar algo na vida. Só precisamos entender que dependemos dele para que tudo se cumpra. Então, ele nos deu essa capacidade, mas precisamos entender que dependemos dele para que tudo se cumpra. Devemos entender que somos dependentes dele, totalmente dependente. Alguns que acham que não depende, sai por aí, fazendo, executando e realizando. Só que é tudo errado. Só traz prejuízo, só traz decepção, só traz tristeza, angústia muitas das vezes. Porque não pediu a direção, não aguardou a direção. Saiu por aí tomando as decisões e não deu certo. Todas as decisões de Deus têm um objetivo. Porque todas as decisões que Deus toma, que Ele dá para nós, têm um objetivo. E diz aqui no verso 4 que inclusive os ímpios para a destruição, de acordo com a justiça de Deus, pois ele é o juiz dos juízes. Então diz que todas as decisões de Deus têm um objetivo, inclusive o ímpio para o dia da destruição. Por quê? Porque Deus, ele é o justo juiz e ele julga justamente. Então, por isso que diz aqui a palavra, né, no verso 4, sobre o ímpio. E aqui diz assim, o verso 5. Aí vem falando aqui do altivo de coração. Quem é o altivo de coração? O orgulhoso. Deus o considera uma abominação e não ficará impune. Então, o orgulhoso, o altivo de coração, aquele que acha que não precisa da orientação de Deus, não precisa do domínio de Deus, ele tem suas próprias ideias, ele faz o que ele quer, Deus o considera uma abominação, diz aqui a palavra, no verso 5. E não ficará impune. O verso 6 diz: pela misericórdia pode ser traduzida pela devoção genuína. Se refere a uma oferta sacrificial. Então, é pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Que pode ser traduzida pela devoção genuína. Se refere a uma oferta sacrificial, mas com o coração contrito. A palavra do Senhor diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. A bondade é de Deus para com o justo. A bondade do Senhor para com os justos, ela não tem limite. Interessante que tanto é abençoado o homem que teme ao Senhor, como seus amigos, e
em certos casos, até os seus inimigos. Há uma esperança de paz entre Deus e os homens. Porque o Senhor faz com que até os seus inimigos tenham paz contigo. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, porque a bondade dele, a misericórdia dele, ela não tem limite. Quando você se entrega a uma oferta sacrificial aqui, como diz, que é um coração contrito. A bondade de Deus para com o homem, para com o justo, ela não tem limite. E é abençoado o homem que teme ao Senhor e até mesmo os seus amigos. Quantas vezes alguém, amigo seu, chega para você e diz: ore por mim, para que Deus me abençoe, para que Deus me abra uma porta de trabalho. E como você é uma pessoa justa e a bondade do Senhor está sobre você, você intercede por aquela pessoa, seu amigo. De repente, Deus abre a porta para aquele seu amigo. De repente, Deus repreende a enfermidade, o problema. De repente, o Senhor faz uma obra maravilhosa na vida daquele seu amigo. Porque a bondade do Senhor não tem limite, ela vai até você e vai até os seus amigos também, porque você é um justo diante de Deus. E diz mais a palavra, que às vezes vai até os seus inimigos também. Quantas vezes, né, alguém que diz ser seu inimigo, você ora por ele, você intercede por ele, e de repente algo diferente acontece. Algo diferente acontece na vida dessa pessoa e essa pessoa vem até você. Eu já passei por isso. Pessoas que se dizia meu amigo, que me desfitiou, que me maltratou, que me entristeceu, se declarou meu inimigo, se declarou meu inimigo, falando para mim: não gosto de você, não gosto do seu jeito, da sua palavra. E de repente, né, como a bênção e a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida, e ela alcança os meus amigos e até aqueles que se dizem inimigos. E quando eu orei por essa pessoa, intercedi por essa pessoa foi alcançada. Essa pessoa foi alcançada e de repente essa pessoa chegou até mim e pediu perdão. Você pode me ajudar em oração? Você pode me ajudar? E ali eu estendi a minha mão e ajudei em oração. E ajudei em algo físico que a pessoa precisou. E de repente, né, aquela pessoa foi alcançada. É o que está dizendo a palavra. Que em certas situações alcança até mesmo os nossos inimigos. Então, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, mas tem que ser seguida, como está dizendo a palavra. Como está dizendo aqui a palavra do Senhor. Um coração contrito entrega essa oferta sacrificial, que é um coração contrito, o Senhor não rejeita. E a bondade do Senhor, ele está sobre você e sobre aqueles na qual você interceder por ele. Seja amigo ou seja inimigo. Se você interceder por ele, aquela bondade que está sobre você também chegará até ele. Então, tudo o que pensamos e desejamos e planejamos deve ser colocado nas mãos do Senhor, pois dele vem a resposta. Eu achei linda esta passagem que diz, né, que falou aqui a palavra do Senhor, que Deus é tão misericordioso que a bênção do Senhor está sobre a sua vida e sobre os seus amigos, e fará com que os seus inimigos tenham paz contigo. Quem pode fazer isso? Só o Senhor mesmo, pelo seu grande poder, pela sua grande misericórdia. Então, que nós possamos guardar aqui a palavra do Senhor. E tudo que você deseja fazer, coloque nas mãos do Senhor.
e espere a resposta, o momento certo. Deus vai agir de uma maneira maravilhosa na tua vida. Então, que Deus abençoe, né? Glórias a Deus, aleluias. Que Deus abençoe soldados, que Deus abençoe guerreiros, soldados, porque foram selecionados. Para ser um soldado, tem que ser selecionado, tem que ser escolhido para ser um soldado. Muitos apresentam lá no quartel, mas somente os escolhidos, selecionados é que vão ser soldados. E para ser guerreiros, é aquele que está fazendo, que está na obra, que está trabalhando, seja ela que guerra for, que tamanho for, mas se ele está fazendo algo, nem que seja uma simples oração, ele é um guerreiro. Porque quando você faz uma simples oração por alguém, você está entrando em um campo de batalha. Então você é um guerreiro. Então continue, soldados e guerreiros do Senhor, chamados, separados e trabalhadores, que são os guerreiros. Então que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Fique com Deus. Amém.